Boa noite, está no ar o Tribo do Verdão, começa agora, hoje, segunda-feira, começamos agora às 20, vamos até às 20 horas, 21 horas, falando somente do Goiás, o maior clube do Centro-Oeste brasileiro, e o Goiás que jogou um jogo treino contra a Aparecidense. Rapidinho aí, tá no ponto, meu amigo Paulo? Vamos ver esses lances? Eu já falo desde já boa noite ao meu amigo Samurai, o meu amigo André Rodrigues, que está conosco aqui, porque hoje um programa atípico, diferenciado, agorinha terá, tá no ponto aí, ó, teremos o presidente do Goiás, o doutor Sérgio Hassi. André Rodrigues, só sua voz maravilhosa aí, né? Ligado e conectado. Melhores momentos, hein, André? Boa noite, Ismael. Boa noite ao Johnny, a você ligado, a você conectado aqui no Trio do Verdão. Mais uma vez no clima e no pique, na sua TV Metrópole News. Jogo esse, Ismael, ficou no 0x0 Goiás a Aparecidense, mas para de fato o time soltar, né, as pernas, destravar, ganhar ritmo de jogo. O que chamou minha atenção foi a presença do público. Mais de 1.000 pessoas na Serrinha nesse domingo de manhã assistindo ao jogo treino na preparação do Goiás para o início do Campeonato Goiano. Amigo Samurai, uma boa noite. E aí, Samurai, gostou do que viu? Boa noite, Ismael. Boa noite, André. Olha, não gostei do que vi, mas já esperava realmente os jogadores com as pernas presas, né? A carga física muito forte nesses primeiros 10 dias de treinamento. É normal, realmente, os jogadores não conseguirem, dentro de campo, com a bola nos pés, distribuir bem o jogo, mesmo porque, do outro lado, a Aparecidense tem mais tempo se preparando, estava um time mais solto, já tinha feito um amistoso já. Então, muito normal o Goiás enfrentar algumas dificuldades nesse amistoso. E como o André disse, parabéns para o público. Mais de 1.000 pessoas significa dizer que tivemos mais de 2.000 quilos de alimentos recolhidos para serem doados, Ismael. Excelente. Daria para, mesmo um jogo atípico, um jogo treino, um jogo que realmente, como vocês disseram aí, início de temporada, daria para destacar alguém aí? Olha, pelo que eu fiquei sabendo, alguns jogadores destaques negativos. Sim. Me parece que o Mário Sérgio, muitos torcedores andaram reclamando do Mário Sérgio. Por outro lado, como aconteceu nos treinamentos, o Thiago Mendes voltou a fazer uma bela partida, inclusive tem um lance aí que mostra ele quase fazendo um gol de voleio. No mais, o time realmente ficou um time um pouquinho mais discreto, um time que não conseguiu fazer aquilo que a gente esperava, que era vencer o time da Aparecidense, mas como o André disse e eu disse, normal, primeiro jogo, perna presa, jogadores têm dificuldades para poder desenvolver o melhor futebol, Ismael. Laboratório Núcleo Laboratório de Análises Clínicas, você sabe, são mais de 34 unidades em todo o Centro-Oeste brasileiro. E você sabe também que a unidade da Rua 7 te atende aos sábados, domingos e feriados. Grande abraço a toda a equipe maravilhosa, competente, doutor Cid Oliveira Reis, doutora Thaís, doutora Heloísa e também ao doutor Sirion, Laboratório Núcleo. André Rodrigues, vamos desde já então, hoje não tem enquete, pelo contrário, hoje você vai participar no Facebook Tribo do Verdão, mandando perguntas para o nosso presidente, que está a caminho, o doutor Sérgio Hassi. É isso, André? Isso, Ismael, ele já estava combinado com ele desde as 8 horas do programa, só que teve uma reunião de última hora no Goiás, certo? Por esse motivo ele está a caminho, vai chegar um pouco atrasado aqui no Trio do Verdão, mas daqui a pouco o Sérgio Hassi, que é ao vivo com a gente, com você internauta, com você que está assistindo o Trio do Verdão, e mande, né, sua pergunta, a sua sugestão para o presidente do Goiás Esporte Clube, Dr. Sérgio Hassi, através do Facebook Tribo do Verdão. E fica até algo no ar, né? Uma reunião tão importante dessas aí, fiquei sabendo que estava até o Aile Pinheiro presente, não é isso? Estava lá presente. Vai ter uma novidade exclusiva para o Tribo do Verdão agorinha aqui, hein? Tomara, né? Tomara que tenha, né? Tomara. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo comercial rapidinho, 2 minutinhos, estaremos de volta, é Pai Bola. Néctar Naturais, sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais.
Pegasus, clínica veterinária e pet shop completo. Consulta, internação, cirurgia, raio-x, laboratório, banho e tosa, taxidog, vacina, ultrassom, eletrocardiograma e odontologia veterinária. E atenção, primeira pessoa que ligar agora, 3597-4377, vai ganhar na faixa um banho para o seu bichinho de estimação. Atendimento 24 horas. Pegasus, clínica veterinária e pet shop. Motopeças São Paulo. Peças, acessórios e equipamentos de trilha. Assistência técnica com garantia. 62-3255-0077. Ofertas imperdíveis. Capacete F17, apenas R$ 59,00. Capacete Fly automático, apenas R$ 89,00. Capacete Vision, apenas R$ 169,00. Óleo Lubrax, R$ 9,99. São Paulo Motopeças, a troca de óleo mais rápida da cidade. Capitão América, equipamentos de segurança, botinas, luvas, capacetes, máscaras, placas sinalizadoras, proteção para os olhos, proteção auditiva, cones, enfim, tudo o que você, empresário, precisa para a segurança de seus funcionários. Capitão América, a primeira do Centro-Oeste, especializada em EPI. São 18 anos de tradição. Capitão América, a mais completa. 62-3209-5900. Rua 201, número 66, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Só Toyota. Mecânica especializada em toda a linha Toyota. Se você tem uma Hilux, Corolla, enfim, qualquer veículo da marca Toyota, confie em quem entende. Só Toyota, mecânica e acessórios. Aceitamos todos os cartões de crédito e o melhor atendimento. Só Toyota, C12, continuação da T7, setor sudoeste, 62-3941-4040. Só Toyota. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo, você pela NET Canal 14, Metrópole News, e você pelo portal metropolenews.tv.br. Lembrando que você pode enviar perguntas no Facebook Tribo do Verdão, para você interagir conosco, enviando perguntas para o nosso presidente, Dr. Sérgio Hassi, que está a caminho aqui dos estúdios da Metrópole. Agorinha estará conosco aqui, ao vivo, o Dr. Sérgio Hassi, o presidente do Goiás. Vamos matar um assunto aqui, até o presidente chegar, vamos falar de Copa São Paulo Samurai. O Goiás fez uma bela campanha o ano passado e não reeditou esse ano, né? Olha, a gente estava na expectativa do Goiás repetir a mesma campanha onde levou ele até a final, onde acabou perdendo para o Santos, mas essa derrota para o time do Lins eu achei normal. Olha só, se você for analisar, Ismael, o Goiás perdeu o Paulo e o Érico no ataque, perdeu o Túlio e o Lírico no meio campo, os dois alas, né, que é o Mário Sérgio e o Clayton Salles, e jogou com a zaga reserva da reserva, já que o Paulão e o David se machucaram, não puderam atuar contra o time do Linense. Então, apesar que foi um gol no finalzinho, realmente um castigo, o Goiás com empate, o Goiás classificaria, mas o time do Goiás era muito aquém, muito inferior ao time que disputou a Copa São Paulo de 2013. Mesmo assim, Ismael, alguns bons jogadores, zagueiro David, esse garoto Péricles e o garoto Rodrigo como volantes, me surpreenderam, inclusive quem fez o gol do Goiás foi o Péricles e o rapaz Ávalo, que andou fazendo gols também, são jogadores que devem ser aproveitados futuramente no time profissional, Ismael. Em nome dos colchões Nipolife, você sabe, Nipolife é saúde, colchões com vibroterápicos, colchões magnetizados, e você quer revender os colchões Nipolife em sua cidade, ligue no nosso telefone, que está no seu vídeo, ou entre no site nipolife.go.br. Então, simplesmente ganhe dinheiro revendendo os colchões Nipolife, revendendo saúde. André Rodrigues, te faço a mesma pergunta. Decepcionou ou esperava uma campanha melhor do Goiás? Eu esperava uma campanha melhor, Ismael, mas o que o Johnny colocou, o time com relação ao ano passado bem
desfigurado, né? A maioria dos atletas até então, que foram campeões goianos no ano passado. Porque o Goiás foi o vice-campeão da Copa São Paulo, depois teve a sequência, foi a Copa BH e depois o Campeonato Goiano. O Goiás foi o campeão. E também depois o Nacional Sub-20. Ou seja, o Goiás não teve na Copa São Paulo a base do Goiano, a base da BH e a base do Nacional Sub-20. Foi um time totalmente desfigurado para a Copa São Paulo esse ano. Então, com certeza esperava um pouco mais, mas também vou pelo outro lado também, reconheço as ausências da base do time Sub-20 do Goiás. Com relação aos destaques, esse Felipe Ávalos, já tive boas informações desse atleta. Meia atacante. É um meia atacante que compensa, de fato, o Goiás fazer um trabalho diferenciado com relação a esse atleta, o meia Felipe Ávalos. Em nome do Bolinha Pneus, centro automotivo completo na rua C4, Avenida C4, no Jardim América. Simplesmente a promoção continua. Se você tem carro pequeno de passeio, lá simplesmente alinhamento ou balanceamento, apenas R$ 40. Ou caminhonete importada, não importa, multimarcas, apenas R$ 80, alinhamento ou balanceamento. Bolinha Pneus, são 17 anos de tradição. Bolinha Pneus na C4, no Jardim América. Neto Baiano não fica samurai. Finalmente a novela acabou. Neto Baiano rescindiu com o Goiás. Neto Baiano assinou hoje sua rescisão, seu contrato com o Goiás. Deve ir sim para o esporte, deve ser o caminho, o destino do Neto Baiano. Para o Goiás, muito bom, na minha opinião. Ele vai deixar de ter o compromisso de pagar aí um salário altíssimo, né? O salário do Neto Baiano para o Goiás é um salário que pesava um pouquinho no orçamento do Goiás. E a questão do jogador não ter se identificado muito bem aqui com o time do Goiás. E mais um detalhe, né? Tanto a imprensa como também nós, torcedores, a partir de um certo momento, algumas coisas que aconteceram com o Neto Baiano aqui em Goiânia e fora de Goiânia, algumas declarações, fez com que ele realmente não fosse aquele queridinho da torcida, Ismael. Em nome do Shopping do Escritório, que tem 3 endereços para você, pertinho de você, para você que está montando a sua empresa ou reformando. Móveis para escritório é a maior do Centro-Oeste, a maior indústria. Shopping do Escritório tem no centro, tem em Campinas e tem no SPL, no setor Pedro Ludovico. São racks, gabinetes, armários, longarinas. Tudo que você precisa você encontra no Shopping Escritório e 2 ofertas quentíssimas, especiais aqui no Tribo do Verdão, André. Mas olha só, armário de aço executivo à vista R$ 300 ou em 3 parcelas de R$ 100. E também o arquivo de aço 4 gavetas à vista R$ 360 ou em 3 parcelas de R$ 120. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Neto Baiano, André Rodrigues, não fica. É motivo para chorar ou para comemorar? Ismael, soltar foguete. É mesmo? Porque o lado financeiro é ainda bem que foi embora, porque vai economizar 120 mil por mês. E também na questão técnica, eu não via um Neto Baiano focado no Goiás. Está muito mais preocupado com o Sport Recife. Então, vida que segue, bom e parabéns para a direção do Goiás. Porque, para mim, a direção trabalhou bem. O Sport queria, no início do ano, que o Goiás pagasse parte dos salários do Neto lá no Sport. O Goiás não aceitou, mandou que o Neto se apresentasse ao Goiás. Aí o Sport viu que o trem era sério. O Sport, para não perder o Neto Baiano, abriu mão, resolveu pagar tudo, 100% dos salários do atleta. Desta forma, então, o Goiás venceu a queda de braço com o Sport. Saiu do jeito que a direção do Goiás queria. Parabéns ao Sérgio Rassi e parabéns ao Marcelo Segurado na questão tática, na batalha envolvendo o Neto Baiano. Sim. Só mais um detalhe, para mim, o André falou a questão técnica, o Neto Baiano, em alguns momentos, mostrou que tem muita qualidade. A gente percebeu que ele é um jogador realmente, em termos de finalização, ele é um jogador que serviria para o Goiás se ele tivesse realmente se adaptado ao Goiás. Só para você ter uma noção, se a gente comparar o Neto Baiano com o Souza, a gente vê que o Neto Baiano tem muito mais qualidade que o Souza. E o Souza fez sucesso aqui no Goiás, mas por quê? Tinha um Tabata, tinha um Romerito lá, tinha um Rony, né? Tinha um Paulo Baia na época. Então, a diferença é que o Goiás não tinha um time que conseguia servir o Neto Baiano do jeito que ele precisaria para poder se destacar. Infelizmente, não deu certo. Vida que segue, que ele tenha sucesso lá no esporte. E tem mais um ponto negativo, né? Ele é aquele jogador fixo na área, coisa que o Claudinei não gosta. Tem mais geralmente, detalhe também. mais detalhe. Exatamente. Quando eu falei questão técnica, Johnny, é porque eu não vi no Neto ele focado no Goiás. Eu senti o Neto muito mais pensando no esporte, pensando em outro time que ficar no Goiás. Eu não senti o Neto querendo ficar no Goiás, o Neto querendo voltar para o Goiás. Então, por isso mesmo, eu achei, já que não quer voltar, então, melhor, vida que segue, cada um pro seu canto e... Né? E ele tá muito magoado. PTA. Magoado. Magoado demais. E parece ter uma sina, né? No Neto Baiano, sempre tem um rubro-negro, né?
É o Vitória, ou é o Sport. Flamengo. É o rubro-negro na vida dele. Deixa eu falar para você aqui rapidinho da Hidráulica Maranhão. Hidráulica Maranhão, direção hidráulica há mais de 27 anos de tradição. Se você tem veículo nacional ou importado, ou se você tem um veículo que não tem direção hidráulica, na instalação, lembre-se, com quem tem qualidade, com quem é confiável. Hidráulica Maranhão, um abraço para o Maranhão, para o seu filho Caio e toda a equipe da Hidráulica Maranhão. Lembrando que agorinha, você que mudou de canal agora, ou você que ligou o televisor agora, você que faz parte da audiência rotativa ou ligou o televisor agora, Metrópole News, canal 14 da NET, esse programa de hoje, um programa diferenciado, temos um convidado especial que está a caminho, o nosso presidente, Dr. Sérgio Rassi, que vai ser sabatinado aqui e você pode participar. Mande a sua pergunta pelo Facebook Tribo do Verdão para você interagir conosco, participando, perguntando ao Sérgio Rassi ao que você quer perguntar, você torcedor do Goiás. Então vamos aproveitar, acelerar o programa aqui para ficar mais à vontade quando ele chegar. Rapidinho é intervalo comercial, apenas 2 minutinhos, é rapidinho, é pai bola. JDA, pintura e reforma, presente nas grandes obras. Na hora de reformar, procure a JDA. Você sabe que a pintura é a cereja do bolo, é o grande finale. JDA, pintura e reforma, parte elétrica e parte hidráulica. Fale com James, JDA, 62 9921 2723. Viena Alimentos, carnes inspecionadas, qualidade e o melhor preço da cidade. São 17 anos de tradição. 62 3558 3806 3095 3915. Avenida Derupi 330, Cidade Jardim. Viena Alimentos. Proovos, ovos no atacado. São 19 anos de tradição. Jumbo vermelho, extra vermelho, grande, médio e pequeno vermelho, jumbo branco, ovos caipira, ovos de codorna, enfim, ovos de todos os tipos. 62 3522 3460 3522 9461. Box 13A, Ceasa, Goiânia, Goiás. Proovos. Churrascaria Costelão Gaúcho. O verdadeiro churrasco gaúcho é aqui, tchê. Culinária goiana e mineira. Churrascaria Costelão Gaúcho. É trilegal. Um pedacinho do sul, no coração do Brasil. Avenida Anhanguera, setor Santos Dumont. Próximo ao Portal Shopping. 62 3295 2625. Agora também em Umas. Fazemos convênios com empresas, tchê. Retífica Fortaleza, a mais tradicional de Goiânia, especializada em motores diesel, álcool e gasolina, especializada em motores retificados, serviços para carros nacionais e importados, retífica e peças em geral. Retífica Fortaleza, 62 3295 8839 3581 2027. Consolação, Cidade Jardim. E com o melhor atendimento só na União Alimentos. Fígado 3,98 kg, cupim especial 8,98 kg, acém ou músculo 6,98 kg, contrafilé ou alcatra 10,98 kg. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro, 3225-3700 e na quadra 70, lote 21, setor Garavelo, 3575-4068. Center Autos e Motos, 20 anos de mercado. Consignamos, compramos e vendemos. Financiamento próprio, veículos multimarcas. Agora, uma novidade, Center Autos e Motos Locadora. Você pode locar um veículo e pagar em até 3 vezes no cartão. Center Autos e Motos, 3295-8812. Temos rastreador de veículos via satélite. Center Autos e Motos, ela é boa de negócios. 3295-8812. Padre Wendel, setor São José.
Center Gôndolas. Tudo em gôndolas e refrigeração. Na hora de montar ou reformar a sua empresa, procure a Center Gôndolas. Gôndolas para supermercados, drogarias, verdurões, lojas de conveniência, gôndolas em geral. E tem mais. Tudo o que você precisa para montar o seu açougue, lanchonete e restaurante. Center Gôndolas 62 3576-0001. Visite o nosso site www.centergondolas.com.br. Padre Wendel, setor São José, Goiânia, Goiás. Baú Iara. São 15 anos de tradição, colaborando com o transporte das riquezas do Brasil. Fabricamos e reformamos baú para cargas secas, baú frigorífico, cider e carrocerias metálicas. Parcelamos em até 6 vezes no cartão e aceitamos o cartão BNDES, com sede própria e amplas instalações. Baú Iara, 62 3299 8712 9180 4848. Fale com o Alessandro. Top Center, centro automotivo, especializada em câmbio automático, mecânica em geral, troca de óleo, freios e suspensão. Top Center, câmbio automático, veículos nacionais e importados. Avenida Lisboa, número 187, Jardim Europa, 3941-1987, 3579-3406. Visite nosso site www.câmbioautomaticogoiania.com.br. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo pela NET 14 e também pelo portal metropolinews.tv.br. E você que faz parte da audiência rotativa, mudou de canal agora, você está no Tribo do Verdão, no horário verde nobre, Tribo do Verdão ano 7, o programa que fala somente do Goiás, o maior clube do centro-oeste brasileiro. E como prometemos, né, felizmente deu certo, quase que não deu certo, imprevisto de última hora, ele está conosco aqui. O nosso presidente para o próximo biênio, o doutor Sérgio Rassi. Boa noite, doutor Sérgio Rassi. Vou chamar de você. Por Vou favor. deixar a formalidade. Senhor, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Ismael, André, Samurai. E estamos aí, pronto para responder as perguntas que estiverem ao nosso alcance. Ele está pronto para ser sabatinado, viu, gente? Pode mandar perguntas, curiosidades sobre o Goiás, sobre a nova gestão agora, o que você, torcedor, almeja para o nosso time Goiás Esporte Clube agora nesse biênio. André Rodrigues, então vamos aí, algumas perguntas já? Eu queria fazer uma de cara já de coelho. Posso abrir já? Vou fazer o seguinte, Quero então. uma minha de cara. O André vai fazer um, o Samurai vai fazer outra, eu faço a minha e aí fica à vontade no Facebook. Sim, André Rodrigues. Só lembrando aqui ao internauta, a você que está assistindo, que são 8h24, Sim. de agora em diante, até as 9 horas, diretão com o Sérgio Rassi, não tem mais comercial, Bem correto, Ismael? lembrado, nós adiantamos todos os blocos comerciais, os nossos parceiros comerciais aqui, para nós ficarmos aqui interagindo com o doutor Sérgio Rassi até o final do programa, até as 21 horas, André. Presidente, a informação que eu tive ao Bacalhau que reunião de última hora na Serrinha. Algo forte foi definido essa reunião de última hora? É uma reunião que envolveu o Marcelo, o Claudinei, o treinador. Pedimos a presença do seu Ailê, que sempre vai contribuir conosco nessas reuniões, quando forem decisórias. E o assunto, como é da expectativa de todos, em relação a reforços. Então nós temos praticamente... Em futebol você não pode falar que está tudo certo enquanto o jogador não assina o contrato e chega aqui. Mas nós temos praticamente acertado com 4 jogadores. 4? Olha, lateral esquerdo, lateral direito e 2 zagueiros? O lateral direito não está certo, mas Certo. estão certos 2 zagueiros, Certo. um lateral esquerdo e um meia. Meia também? Então com o lateral direito seriam 5, Poxa, eu vou deixar o Samurai... porque são 2 zagueiros. Aham. Eu vou deixar o Samurai perguntar agora, mas minha língua coçou. Esse meia aí seria o Danilo? Não. Não? Ótimo. Samurai, a sua pergunta, Samurai. Sérgio Rassi, olha só, ano 2014, nova comissão técnica, um elenco renovado, mesclado com jogadores jovens da base, uma nova diretoria, né? O senhor que vai ser o novo presidente do Goiás. O que esperar desse Goiás? O que dizer para o torcedor do Goiás? O que ele deve esperar do Goiás em 2014? Já estendendo um pouquinho o biênio, né? 2014, 2015.
Quem será esse Goiás? Então, todo começo de administração, Samurai, você encontra o clube em determinada circunstância que você tem que se adaptar a ela. Então, nós encontramos o Goiás numa situação que eu acho que houve muitos ganhos patrimoniais. O Dr. João Bosco fez uma gestão maravilhosa, tive a honra de ser seu vice-presidente, conquistou vários títulos, né? Fomos campeões da Série B, fomos bicampeões goianos, 4º lugar na Copa do Brasil, 6º lugar no Campeonato Brasileiro, portanto um currículo invejável. Mas, por outro lado, o clube depende também de finanças, e nós nos deparamos com finanças que nos assustaram. E eu, por filosofia de vida, isso é na minha vida pessoal, e eu espero que faça isso no Goiás, nós estamos tentando primeiro um saneamento dessas dívidas, para que aí sim possamos trabalhar com mais liberdade, não é? Então, eu antevejo que esse ano, 2014, apesar de 14 ser meu número da sorte, quase tudo meu é 14, enfim, que seja um ano de controle. E eu antevejo 2015, aí sim, com algumas medidas mais ousadas, com a gente podendo gastar mais dinheiro, enfim. Felizmente são 2 anos, quem sabe no primeiro ano tenhamos essa disponibilidade de sanear as despesas e no segundo ano aí sim sermos um pouco mais arrojados, como você falou. Não quer dizer que vamos nos descuidar do futebol, porque senão eu não vou poder sair na rua, todo mundo vai me apupar, mas a minha prioridade inicial é de, pelo menos, sanear essas despesas. Correto. Vou fazer minha pergunta agora, para a gente passar para o internauta, que tá, com certeza já tem várias e várias perguntas no Facebook Tribo do Verdão. Minha pergunta é simples. Essa novela do Walter já teve um final? Ele pode vir para o Goiás ainda ou acabou, doutor? Da nossa parte, quando ele... Eu posso historiar o que aconteceu com o Walter? Sim, sim. Se a gente tiver tempo para isso, até para a questão de esclarecimento. O Walter, a questão de uma semana atrás, né, Bacalhau, que ele teve aqui, uma semana atrás, ele veio para iniciar uma negociação. Ele disse que tinha uma proposta de R$250 mil, mas que para ficar no Goiás ele faria por 200, elogiando toda a nossa estrutura, o bem-estar que ele gozava no Goiás, enfim, isso é do conhecimento de todos vocês. Nós falamos, Walter, o que mais que dá para você fazer? Ele falou, eu baixo para 180. E nós contrapropusemos 170. 170 para 180 não é uma diferença significativa, e nós provavelmente, caso ele não concordasse com 170, fecharíamos em 180. Ele pediu, isso depois de 2 horas de reunião, estava seu Ailê também, eu e o Marcelo, ele pediu um prazo para fazer um telefonema. E imaginávamos que logo depois desse telefonema ou fecharíamos em 170 ou em 180. Pois ele não fez o telefonema de volta para nós e sim comunicou direto a vocês, a imprensa, acho que até conversei com você, né, André? E ele falou que estava já fechado com o Fluminense por 250 e que estava se despedindo do Goiás. Essa foi a história. Bom, o cenário agora é que ele, chegando ao Fluminense, encontrou uma outra conversa, que também já é do conhecimento de vocês, onde na verdade não era 250, era 200, e ele que achava que a Unimed fosse fazer o pagamento quase que global do seu salário, e não é, o Fluminense vai arcar com uma parte maior, e ele ficou um pouco alvoroçado com isso. Bom, daí para frente, obviamente não nos diz mais respeito, isso não é conosco. Alguém pergunta se ele resolver voltar ao Goiás, o Goiás volta a negociar com ele? Claro que sim. Nós não guardamos rancor de nada. Está aí o exemplo do Davi, que é um garoto que eu admiro muito e conversou com a gente, explicou o que aconteceu. O que eu acho que não é admissível é a má índole, a mentira. Agora, a pessoa ser iludida por uma razão ou outra e depois arrepender e voltar a nos procurar, eu não vejo demérito nenhum nisso. Mas não houve nenhuma outra negociação com o Walter desde então.
Ótimo. André Rodrigues, então vamos aos internautas? Até no assunto já, Walter, até para matar aqui, o Gregório Gadita, por exemplo, perguntando aqui, Rafael Moura, alguma chance? Ele está te pedindo Rafael Moura. Não só ele, como o seu Ailê, que gosta muito dele. Inclusive, eu postei isso. Isso, eu postei isso. Colocou isso. Rafael Moura é um excelente rapaz. Eu acredito que nós, na última Copa Sul-Americana que participamos e chegamos ao vice-campeonato, até hoje isso está engasgado na goela da gente. Acredito que fomos muito prejudicados naquele jogo pela arbitragem. Um pênalti que um jogador nosso errou, que nunca tinha errado um pênalti, erra naquele momento, enfim. Mas deixa para lá. Rafael Moura foi muito importante naquela jornada, né, naquele campeonato. Mas o preço dele é muito alto. Acho que não fica bem ficar falando quanto que o jogador ganha, mas o salário dele é muito alto, muito alto. E nós não teríamos condições de arcar com esse salário. Mas o que houve, só para matar o Rafael Moura, especulações, é que, no caso, o Inter cederia por empréstimo e pagaria metade dos salários dele e o Goiás outra metade. Não. Não há isso? Não. Ótimo, esclarecer com o senhor. Isso nunca ocorreu. E agora, veja, eu não me lembro o nome dos atacantes do Internacional, mas me parece que 2 já saíram. Um era até o Damião saiu e um sul-americano, que acho que saiu também. Essa informação que eu tive, o Abel adora o Rafael Moura. Então, é a chance do Rafael Moura no Inter agora. Então, o Inter não tem interesse em negociá-lo e nem facilitar dessa forma, ao meu ver. Até em cima disso, presidente, eu bato muito essa técnica com o Ismael, com o Johnny, e até na 730, o que acontece? Pessoas lançam informações, o Bacalhau sabe muito bem disso, está muito tempo lá com a gente no Goiás, o competente Márcio Bacalhau, lança informações. A última do momento, Danilo Goiás. Isso. Lançam que o Goiás está contratando Danilo, depois o Danilo não vem, aí a direção do Goiás é criticada de forma injusta. Em nenhum momento o Goiás, o Sérgio Rassi ou o segurado ligaram para o Danilo ou ligaram para o empresário Danilo. Então, da mesma forma que a internet ela é boa com relação às informações boas, às verdades, também ela é ruim nesse ponto, porque propaga informações erradas que acabam, de repente, no caso Goiás, prejudicando a direção do Goiás. Planta uma notícia falsa. Aí não vem o cara, aí quem é criticado? É o Sérgio Rassi, é o segurado, é a direção do Goiás que não deu conta de trazer Danilo. Mas em nenhum momento o Goiás negociou com o Danilo, gente. E mais um motivo aqui, não puxando a sardinha para o nosso lado, que é um linguajar bem popular, nós falamos aqui e nós falamos sobre os créditos da informação, que é um sonho do senhor Ailê também, Rodrigo Tabata. Só que está muito aquém das condições do Goiás. Sim, Samurai? Não, só, já que o Neto Baiano não vai ficar mais no Goiás, ou seja, o Goiás vai estar economizando, Sérgio, um valor considerável, né, na sua folha de pagamento, no seu orçamento. Você pensa em estar substituindo a altura, digamos aí, até os 100 mil reais de um jogador na mesma posição do Neto Baiano, caso o Walter não procure o Goiás? Isso é uma boa pergunta. No início, eu estou vibrando com as despesas astronômicas que a gente tinha e agora estamos deixando de ter. O Neto Baiano é um bom exemplo disso. Não vou entrar no mérito da questão sobre a sua capacidade de jogador, mas no Goiás ele ficou devendo. Muito. Se em outro time ele joga mais, produz mais, ainda declara amor àquele time, e vá com Deus, que seja bem sucedido. E nós estamos fazendo uma economia de 125 mil reais por mês. Com esse dinheiro, nós poderemos trazer 2 ou 3 jogadores mais jovens, mais promissores e que queiram jogar no Goiás. Hoje nós praticamente fechamos com um meia, que vocês vão ouvir na quarta-feira o nome dele, e ele toda hora passa uma mensagem falando: eu quero ir, eu quero jogar no Goiás. É esse jogador que nós queremos. Doutor, seria um furo de reportagem da diretoria, né? Para a imprensa aqui no Tribo do Verdão, se falasse o nome desse meia, né, André Rodrigues? Revela os 4 jogos, né? Pelo menos esse Tô brincando, revela só 2. O zagueiro mais jovem e o meia. No Tribo do Verdão, o pessoal tá todos os internautas aí querendo saber. Olha o Bacalhau lá, apontando Olha o Bacalhau, ó. Depois o Bacalhau me tira da presidência. Bacalhau manda prender. Presidente, esse meia estava na Série A ano passado? Esse meia estava na Série B no ano passado. Série B ano passado. Amanhã chega um lateral esquerdo. Eu acho que isso a gente pode revelar, sim, porque ele está chegando aqui, vai fazer uma avaliação física
e provavelmente vai ser contratado dependendo dessa avaliação física, uma vez que ele não joga há uns 3, 4 meses. É um jogador que já jogou no Corinthians, estava na Ucrânia, um jogador conhecido de todos, que é o Fininho. O filho, bom, isso não é surpresa para o André, porque o André já sabia disso. Sabia não, presidente. Não tinha certeza da informação. Não tinha certeza da informação. E muito elegantemente ele guarda um sigilo até o momento que a gente pede para ele se pronunciar. Eu admiro a imprensa que tem o perfil desse rapaz. O segundo nome, que eu acho que eu também posso revelar aos senhores, porque também já está praticamente certo, é o Vinícius, que foi o melhor zagueiro do Sport na campanha passada, muito elogiado pelo Geninho, com quem nós conversamos, e doido também para jogar no Goiás, já conhecido do Claudinei, porque ele, afinal de contas, é um jogador do Santos, que estava cedido ao Sport. Joga para que lado? Lado direito ou lado esquerdo? Ele joga mais para o lado direito. O lado esquerdo, nós estamos muito bem servidos, quer dizer, do lado direito também, mas é um jogador que, desculpe, ele é ambidestro, ele joga dos dois lados. Legal, ótimo. O Claudinei passou essa informação, joga dos dois lados. E teve uma participação muito boa no Sport no ano passado. Então, esses dois jogadores não estão contratados, mas as negociações estão muito adiantadas. Por estarem muito adiantadas é que eu estou revelando isso agora. Quanto aos outros três, eu prefiro guardar um pouquinho de segredo. O Pikachu está muito enrolado. Atrasamos para chegar aqui, Bacalhau e eu, porque justamente o Pikachu está lá com seu procurador, esse grupo de empresários que estão tendo um pouco de resistência do presidente do clube. Eu acredito que esse seja um ano importante lá para o Paysandu, que é o centenário deles, e eles gostariam de conquistar um título e não ficarem sem um dos seus maiores valores. Mas é outro jogador que se declara com muita vontade de jogar aqui no Goiás. Ele teve uma época que veio aqui o Paysandu e eles treinaram aqui nas nossas dependências e ele desde então já ficou encantado com a nossa estrutura e tem demonstrado essa vontade de jogar no Goiás desde então. Sim, Samuel. Não, eu queria até perguntar ao presidente se a diretoria, juntamente com a comissão técnica, vai ter paciência com esses jogadores novos, tipo o Clayton, o Mário, o Línico, o Paulo e o Eric, nas primeiras 5, 6 rodadas do Campeonato Goiano. O próprio Amorim, né? O próprio Felipe Amorim também, exatamente. Se vocês vão ter paciência, porque nós sabemos que a diretoria, que a imprensa e a torcida não tem paciência. A gente queria saber, assim, eu sou a favor que dê tempo a essa garotada para que eles tenham realmente a oportunidade de mostrar o seu talento. Nós vamos ter essa paciência. Eu espero que a torcida também tenha. Mas, claro, se você, de repente, tem um revés e outro revés, fica difícil, né? Você tem que fazer alguma coisa, senão é o que eu estou dizendo. O treinador perde a sua tranquilidade para trabalhar, a diretoria começa a fazer ações intempestivas e aí começa tudo a desandar. Mas nós temos bastante esperança que esses novos valores vinguem. Por isso que estamos sendo tão cautelosos com as novas contratações, justamente para não chocar com os nomes que a gente tem aí na base, que acho que esse é o momento deles. Presidente, o Vinícius Simon, né? Simon que se fala? Simon, né? Eu acho que é Simon. E o Fininho, contrato de um ano, até o final do ano? A princípio, sim, e dependendo do curso, do desempenho deles, no meio do ano, a gente pode fazer uma extensão do contrato por mais um ano. O Fininho vai ser avaliado fisicamente para depois dar o contrato, ou de fato é contratado, tipo assim, está acertado com o Goiás, ou depende da avaliação física, pelo tempo comparado? Os valores já estão acertados, mas requer o parecer da comissão física, do departamento médico, não do departamento técnico. É inquestionável a sua qualidade. Mas como ele ficou parado desde outubro, né, quando terminou o campeonato na Ucrânia, e é um jogador já de 30 anos, a gente acha mais interessante que se faça isso. Mas acredito que não teremos nenhuma surpresa. Ok. André Rodrigues, os internautas, né? É isso. A colocação do Robson Dias ao presidente Sérgio Rassi. Presidente, cria o setor de marketing, pelo amor de Deus. Aí até colocou aqui, ó, ontem na Serrinha
provando que a galera do Goiás dá resposta, quase 1.000 pessoas assistindo ao jogo treino contra a Aparecidense. Então, pedindo para que a direção do Goiás acredite na torcida e crie o marketing do Goiás Esporte Clube. E até em cima disso, presidente, alteração no marketing, saiu o Paulo Siqueira, entrou o Edson Araújo, o que de fato o novo marketing já fez de concreto? Então, essa foi uma das nossas metas prioritárias, dinamizar o marketing do Goiás, que estava um tanto quanto esquecido. Além disso, a outra meta prioritária, como eu falei há pouco, é o restabelecimento de uma ordem financeira, né, da gente sanear essas dívidas. O marketing está a cargo do Edson Araújo, que desde que nós tomamos posse, hoje é dia 13. Isso. Todos os dias. Amanhã é seu dia, 14. Amanhã é 14, do ano 14. Um dia especial. Tomara que tenhamos boas notícias, tá vendo? Então, o Edson, desde o dia 1º de janeiro, todos os dias nós nos reunimos. Todos os dias. Hoje mesmo estivemos pela manhã com um grande patrocinador, tentando o patrocínio master com esse patrocinador. Claro que a coisa ainda é embrionária, estamos começando essa negociação. Desculpe. E, além disso, outros grandes patrocinadores estão interessados na nossa marca. Vocês já puderam ver no dia do jogo, lá ontem, como alguma coisa já mudou, o nosso boneco mais participativo, o nosso periquito mais participativo, aquelas brincadeiras nos intervalos de sorteando camisas, batendo pênalti. Quer dizer, isso é só uma coisa inicial, como eu disse. O Edson tem grandes ideias. A partir de amanhã, foi uma promessa dele, que eu espero que seja possível de ser cumprida, nós teremos tanto o Twitter quanto o Facebook oficiais do Goiás, com atualizações diárias, várias reclamações pelo Facebook, dizendo que há mais de 10 dias não tem uma atualização nesse site. Enfim, está aqui o Márcio Bacalhau, que vai ajudar bastante o Edson nessas ações. Então vocês vão ter uma grande diferença, sem falar da Nação Esmeraldina, que está sendo reorganizada, isso com o auxílio que é imprescindível do Paulo Rogério. Nós já tivemos reunião também sobre a Nação Esmeraldina. Então, uma série de novidades vocês vão ter aí pela frente. O marketing é carro-chefe na nossa gestão. Estamos ao vivo aqui, Metrópole News, canal 14 da NET, e você pelo portal metropolinews.tv.br com o Tribo do Verdão ao vivo até às 21 horas, hoje com o nosso presidente, o doutor Sérgio Rassi. E o programa hoje atípico, estamos deixando você fazer o programa agora, você mandando as suas perguntas no Facebook Tribo do Verdão. Mais perguntas, André? Sim, presidente, antes da próxima pergunta, com relação à estreia contra a Napolina, tem chance de ter parceiros novos no uniforme? Já para sábado? Não. O nosso contrato com a Filco, que devemos aqui enaltecer também essa parceria, né, no momento de maior dificuldade esteve ao nosso lado, se encerra em maio, no final de maio. Então nós poderemos ter outros patrocinadores durante o Campeonato Goiano, mas não na categoria Master. Nós temos 5 categorias, né, 4 além da Master, mas até agora, para começar sábado, está muito em cima, não daria prazo. Fred Hagen, o que realmente existe concreto sobre a construção de uma arena para o Goiás? Boa pergunta, hein? Muito boa. Faz parte também de uma das nossas metas prioritárias, como eu sempre venho repetindo. Nós já tivemos algumas tentativas no passado para essa chamada urbanização da Serrinha, só que o torcedor, assim como nós, temos que lembrar que aquela área da Serrinha que nós temos, talvez seja a área hoje mais valorizada em Goiânia. É um setor nobre, uma área grande, no coração de Goiânia. Então nós não podemos entregar isso a alguma empresa que não seja sólida e que não mostre um compromisso e que não seja um contrato muito bem redigido. Então nós estamos à busca desses parceiros, coloco até no plural, que eu acho que não será um único parceiro. Nós devemos fazer um pool de empresas, de incorporadoras ou empresas de engenharia, para aí sim fazer com que esse sonho se concretize. Uma arena multiuso, assim como prédios, igual esse prédio que nós estamos aqui, por exemplo, de vários escritórios e tudo mais, com estacionamento subterrâneo, então vejam que é uma obra muito cara,
mas isso nos daria, numa perspectiva inicial, numa estimativa inicial, uma renda, uma receita em torno de 2,5 a 3 milhões por mês. Por mês. Então seria praticamente a nossa independência financeira. Mas nós não podemos entregar isso a qualquer um. Dr. Adriano, que é o outro presidente junto comigo, e o Paulo Lopes, está incumbido dessa missão, uma vez que é da área dele, e obviamente já utilizaremos também aquela perspectiva inicial que o mesmo Paulo Rogério já tentou em iniciativas anteriores. Então, podem esperar, eu espero que ainda na nossa gestão a gente consiga concretizar essa meta. Presidente, o Ismael, Sim. o Anderson Freitas Jesus, só queria desejar ao senhor boa sorte, né, comandando o Goiás Esporte Clube, o Anderson Freitas Jesus. E o Felipe Lemos, ele que trabalha no esmeraldino.com, mora lá em Porto Alegre, o gaúcho Felipe Lemos. O Goiás tem interesse em expandir o contrato do volante Amaral, que tem seu contrato acabando no final desse ano? A primeira pergunta do Felipe Lemos. Sim, primeiro agradecer ao Anderson Freitas Jesus. Anderson, muito obrigado, Anderson. Vamos precisar dessa sorte. E quanto ao Amaral, o seu contrato finda no final do ano. O Marcelo já está, desde o primeiro dia da nossa gestão, com a incumbência de fazer uma proposta para renovação agora, não é nem daqui a um mês, é hoje. O seu empresário, que é o Faustin, parece que está de férias, e assim que ele retornar, o Marcelo já está com essa incumbência de nós prorrogarmos o seu contrato. O Amaral, para mim, é o maior exemplo que temos no Goiás em relação ao jogador que foi criado na base, o jogador que teve projeção nacional, e eu acredito que seja o momento de nós valorizarmos o atleta. A outra pergunta do Felipe, o jovem volante Túlio, que subiu para o profissional, tem chance de renovar o contrato com o Goiás por mais tempo? Sim, não só o Túlio, como todos eles. Todos eles tiveram essa prorrogação de contrato no ano passado. Salvo engano, um ou outro, teria que checar os nomes, porque são muitos, que ainda não tiveram essa renovação. Túlio é um jogador muito versátil, porque ele joga tanto de primeiro volante como de zagueiro. É um jogador também que foi criado ali nas categorias de base, e nós temos interesse que ele fique bastante tempo no Goiás. Agora, vai Ismael? Não, só para falar para o telespectador que faz parte da audiência rotativa, mudou de canal agora, que nós estamos no Tribo do Verdão, hoje um programa totalmente diferenciado, um programa atípico. Nós estamos levando direto o programa em relação ao presidente, o Dr. Sérgio Haas, que está conosco aqui, e você pode enviar sua pergunta pelo Facebook Tribo do Verdão, André Rodrigues. Aqui tem o torcedor Goiás Esporte Clube, é fake, eu não gosto disso. Sim. Eu até falei para ele no Facebook para se identificar, que ele pergunta para ele no Facebook, no Face sempre geralmente, para se identificar, mas como está aqui a pergunta, até o Sérgio falou já, presidente, volte a atualizar a página e Twitter oficial do Goiás. Boa sorte no Verdão. O torcedor do Goiás Esporte Clube até preferia que na próxima vez ele colocasse o perfil, né? Sim. É que a questão de fake é complicado, Ismael. O cara às vezes fala algo que não procede, está no fake, se esconde, né? Mas falou já, presidente, isso, né? Isso já foi falado, a promessa é de que a partir de amanhã, claro, pode ter um atraso de 1 ou 2 dias, mas que a partir de amanhã já estejam atualizados. Angélica Maria, quando será o lançamento na Nação Esmeraldina? Podemos aguardar boas novidades? Abraços a todos do Trio do Verdão, não percam o programa Angélica Maria. Abraço, ainda, Angélica, no Campeonato Goiano. Tivemos uma reunião, como eu falei, na semana passada, com o Edson, com o Paulo Rogério, e o que a gente está pensando em fazer, talvez, seja até uma parceria com a Golden Goal, é a mesma que fez do Vila Nova, se não me engano, e a gente faria uma parceria do Nação com eles, porque eles já têm um know-how bastante adiantado, então nós utilizaríamos a nossa base, que já existe da Nação, e o know-how já adquirido por alguém que lida com isso com mais expertise. Só uma pergunta interessante para nós matarmos esse assunto Nação Esmeraldina. O pessoal que interage conosco direto dá exemplos de times como o Criciúma, que é muito organizado, o próprio Atlético Paranaense, sobre o sócio-torcedor. O que poderia diferir, o que difere desse Nação Esmeraldina para nós alongarmos mais, expandirmos mais, doutor, em relação ao sócio-torcedor?
Até essa terminologia, eu acredito que ela não possa ser utilizada, né? Porque ela já tem uma reserva de domínio. Na verdade, a nação esmeraldina seria a prestigiar aquele torcedor que tem fidelização com o clube, para que ele tenha facilidade na compra de ingressos, com descontos que variariam dependendo da classificação dele no programa de torcedor, de fidelização. Ele poderia ter um desconto de 50%, 70%, 80% ou, ainda se estudando, até de 100%. Ele já teria os ingressos de todos os jogos, de todos os campeonatos que o clube participasse. Além disso, ele teria uma parceria com empresas tipo supermercado, aí que entra a Ambev, né, que é responsável lá pela Golden Goal, com supermercados, com cinemas, com shopping centers, com restaurantes, entendeu? Com academias, com artigos esportivos, um desconto que, se você somar o desconto que você tem advindo, por exemplo, de uma compra de supermercado, aquela taxa que você paga para ser um torcedor fidelizado ao clube, um sócio torcedor assim chamado, já compensa o seu investimento. A grande dúvida que existe, eu acho que é a razão da sua pergunta, é em relação à vida do clube. Nós não podemos confundir o sócio proprietário com o sócio torcedor. Eu acho que é aí que está a grande confusão. Alguns clubes até praticam isso. Quem é sócio torcedor tem poder de decisão junto à história do clube. Eu não estou dizendo se isso seja certo ou errado. É um assunto polêmico. Mas você estaria contrariando os benefícios que aquele sócio proprietário que comprou o seu título adquiriu. Porque o valor de um título de sócio proprietário é um, e o valor de uma fidelização é outro, bem inferior. Eu sugiro que na reunião que tivemos esse assunto foi discutido, e você tem que separar bem uma coisa da outra. Mas quero deixar bem claro que nada impede que no futuro se mude alguma coisa. Mas estatutariamente, hoje, sócio-torcedor é uma coisa, sócio-proprietário é outra coisa. Sim, André. Já vi aqui várias perguntas, com o mesmo teor, presidente. Por que não Goiás não contrata jogadores sul-americanos? No Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bahia, Chile, agora, recente, né? México, né? Várias colocações sobre a questão dos atletas sul-americanos. Nós tivemos algumas experiências no passado com jogadores argentinos que foram infelizes. Claro que isso não invalida daí para frente você não tentar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o maior problema é a falta de termos um olheiro nesses locais. Sim. Se nós dispuséssemos de um olheiro que pudesse, in loco, avaliar esses jogadores, poderíamos fazer contratações com mais certeza de acerto. Eu acredito que nós não praticamos isso, e pode ver que os times que praticam mais isso são os times do Sul, Grêmio, Internacional, justamente devido à facilidade geográfica que tem com os países que estão ali fazendo fronteira com eles. O Samurai vai fazer uma pergunta agora também, Samurai, mas só quero fazer uma pergunta para o senhor também em relação à sua opinião em relação ao presidente abnegado ou remunerado. É a favor? É outro assunto polêmico. Eu acredito que se você deixa de trabalhar, por exemplo, eu sou médico. Sim. Eu tenho família para sustentar, tenho minhas contas para pagar. Se eu parar de trabalhar, não ir mais ao hospital, não atender mais meus pacientes, não fazer mais minhas cirurgias, eu vou viver de quê? Então, eu não posso me doar 24 horas ao dia ao Goiás. Na minha filosofia de descentralização de poder, onde você coloca pessoas certas nos lugares certos, naquela diretoria, e todos trabalham juntos, e aí sim você pode remunerar gestores, a lei permite isso, a coisa pode andar bem. Se eu perceber que não está andando bem, eu vou ser o primeiro a falar para os meus pares: meus amigos, eu tentei, mas não consegui, infelizmente estou colocando meu cargo à disposição. Podem ter certeza que eu lutarei ao máximo para dar o meu melhor, mas eu não posso deixar de trabalhar. Isso. Bom, se você é remunerado,
obviamente que isso não é mais uma desculpa. Você tem que ficar lá no clube 24 horas respondendo por tudo que ocorra lá. Se você vai centralizar ou descentralizar, é uma política sua. Mas você tem que estar lá presente o tempo todo. Eu, sinceramente, não sei o que é melhor. Talvez agora eu descubra. Agora, o que é importante que se diga também é que se você remunera um diretor, como um presidente ou um diretor de marketing, por exemplo, você cai numa outra classificação fiscal junto ao imposto de renda. E aí você tem que pagar muito mais encargos. Então, essa mudança de classificação fiscal acaba onerando ainda mais o clube. Então, isso também tem que ser considerado. André? Presidente, esse meia seria o Elias? Desculpe? Elias, o meia? Ou não? Não, não seria o Elias. Não é o Elias, não. Não, mas não pergunte mais nada. O que não? Eu tô perguntando que internauta. Eu não, presidente. O internauta. Esse suco aqui é só suco, né? Só suco. Só suco. Aliás, muito gostoso. O suco da Bela Isca, da Néctar Naturais. Sim, Samurai. O torcedor Goiás perguntou se os laterais seriam o Cicinho direito, que tá negociando. Também não. Não é o Cicinho, não, né? Não. Ok, então. Samurai. Uma pergunta, Samurai. Rapidinho, presidente. No início da sua participação aqui no Trio do Verdão, você disse que esse ano, 2014, seria o ano do equilíbrio, do saneamento. 2015, poderia haver uma proposta mais ousada para, de repente, o Goiás tentar conquistar aí uma Copa do Brasil ou até mesmo o Campeonato Brasileiro? Exatamente. Eu tenho falado isso aos 4 cantos. Esse primeiro ano, nós vamos tentar uma administração mais rigorosa em termos financeiros. Caso tenhamos sucesso, obviamente que no ano que vem teremos mais folga. Aí poderemos ser mais audaciosos. Alguém fala assim, mas você então promete que o Goiás vai ser campeão brasileiro? Esse é um discurso que não procede, né? Eu prometo que no ano que vem nós teremos grandes chances de sermos campeões brasileiros. Agora, não posso menosprezar os outros 19 times que estão lutando com o mesmo objetivo. Doutor, rapidinho aqui, o torcedor, ele participa muito em relação às perguntas, às enquetes, no dia a dia do Tribo do Verdão. O Tribo do Verdão ano 7. Uma pergunta que o Samurai pegou e deixou um gancho aí. O torcedor, ele anda desiludido pelo seguinte, uma frase do nosso queridíssimo Ailê Pinheiro, outrora, não é recente, é um passado muito distante, que o Ailê disse que se o Goiás fosse campeão brasileiro, o Goiás quebraria. E de lá para cá, o Goiás teve várias dificuldades financeiras sem ser campeão brasileiro. É isso que o torcedor fica pensando. Será se ele vai ver o Goiás campeão brasileiro, ou uma Copa do Brasil, e principalmente depois dessa algo vexatório, nós tínhamos uma vaga na mão da Libertadores e deixamos escapar, o time fez corpo mole, coisa. Isso é outra história? É essa a pergunta. Muito bem colocado. Eu até ontem ou antes de ontem, alguém fez essa pergunta pelo Facebook, e quando sobra tempo, eu só gostaria de dizer aos nossos torcedores, aos nossos irmãos esmeraldinos, que às vezes a gente não responde para todo mundo por uma questão óbvia, né? Uma questão de tempo e, enfim, de logística e tudo mais. Mas eu acho fundamental esclarecer essa declaração do seu Ailê para que façamos as devidas correções. Quando o seu Ailê mencionou isso, não só o seu Ailê, como outros também já mencionaram isso, ele estava querendo dizer o seguinte, não quer dizer que não tenhamos o sonho de sermos campeões. Sim. Ele quis dizer que, uma vez sendo campeões, vou dar um exemplo melhor, essa Libertadores agora, vamos supor que tivéssemos conseguido uma vaga para Libertadores, que era o que nós queríamos. Sim. Mas o que resultaria disso? O que poderia resultar disso? Aqueles jogadores que estavam terminando seus contratos e que estão reformando agora por um valor menor, com certeza iriam pedir, no mínimo, o dobro. E aqueles jogadores que fossem embora e que nós necessitássemos de reposição, esses que viriam por X, iam pedir 2 ou 3X. Agora, como é que você lida com uma situação dessa com a sua mesma receita? Então, se você não aumenta a receita, você não pode aumentar a despesa. É por isso que os clubes quebram. Então, quando o seu Ailê diz isso, é porque
ele acredita que com a atual receita é um suicídio, entre aspas, financeiramente falando, ser campeão, porque tudo no ano seguinte é inflacionado. Alguém pode perguntar, então qual seria a solução? Nós nunca vamos ser campeões brasileiros? Vamos, aumentando a receita, que é o que eu pretendo fazer esse ano. Se nós aumentarmos a receita esse ano, aí sim, no ano que vem, queremos ser campeões e teremos certeza que não vamos inflacionar o mercado. Ou, se inflacionarmos, estaremos preparados para essa inflação. Hoje, com essa receita, seria um caos. Sim. André, rapidinho aqui, o programa está estourando o horário. Estourou já, Ismael, Estourou já o horário. Que eu posso fazer... Estou surpreso com as várias perguntas, mais de 50 perguntas ao presidente. Tem alguma forma, esses torcedores que realmente, uma hora ao vivo, passa rapidinho, esses torcedores que mandaram as perguntas e ficaram, obviamente, sem resposta? Mais 50. Para obter resposta do senhor, como poderia fazer? Claro, claro. Dentro desse plano do Edson Araújo, ele criou, e no nosso site, não está operante ainda, certo, mas no nosso site terá um setorzinho lá que é Fale com o Presidente. Então, todos terão acesso a isso. Claro que não dá para responder para todo mundo, mas aquelas perguntas mais pertinentes, onde a gente acha mais importante que sejam respondidas até para a questão de esclarecimento para a nossa nação esmeraldina, esse canal será aberto. E não vai ter uma outra pessoa falando em meu nome, não. Sou eu mesmo. Igual respondo quando tenho tempo ao Facebook e mesmo na rua, quando a gente às vezes é interpelado. Falar sobre o Goiás comigo é muito bom, porque eu amo esse time. Agradeço demais a sua presença, doutor. Obrigado também ao Márcio Bacalhau, que trouxe aqui, nosso assessor de imprensa. Boa noite, Samurai, porque hoje o tempo está estourado. Samurai, boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite ao presidente, ao André, ao Bacalhau. E até a próxima. Boa noite, André. Ismael, só o presidente, o convite está feito novamente. O dia que tiver chance, puder vir aqui, né, Ismael? Exatamente. Com certeza. Como sempre, é um programa totalmente voltado ao Goiás Esporte Clube. Exatamente. E Márcio Bacalhau, presidente, estou com ele já há mais de 10 anos no Goiás. Quanto tempo lá, Bacalhau, no Goiás já? Você? Ó, acima da média, nota 1000. O que falta é ter um respaldo maior da direção do Goiás. E esse foi o pecado no passado. Então, Sérgio Rassi, ali, ó, nota 1000, nota 1000. Deu respaldo a Bacalhau, que é um cara acima da média. Um abraço a você ligado, conectado pelo Verdão. E até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Deus permitir. E com mais reforço Goiás. Com certeza. Doutor, e só para enfatizar aqui, para nós finalizarmos, Tribo do Verdão é um programa que há 7 anos coloca o Goiás entre o maior do Centro-Oeste, aliás, o maior do Centro-Oeste, mas entre os maiores do Brasil. O pessoal de fora nos elogia muito, modéstia à parte. Coloca o Goiás muito grande, porque o pessoal não conhece essa estrutura do Goiás. Quando o jogador chega, fica encantado. Então, o Goiás é isso. Não tem essa coisa de torcer para Goiás e Flamengo, Goiás e Corinthians. É só Goiás. É goianidade, é bairrismo, viu, doutor? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade e enaltecer isso que vocês fazem. Quer dizer, é um programa correto, um programa que traz informações corretas aos nossos torcedores e vocês estão divulgando ainda mais a nossa marca. Eu que tenho a agradecer o que vocês fazem pelo Goiás. Obrigado a todos. O horário estourou. Sexta-feira, no mesmo horário, 20 horas, tem Tribo do Verdão. E como o próprio doutor disse, você fique lá conectado, lá no Facebook, nas redes sociais ligadas ao Goiás Esporte Clube, que você obterá respostas diretamente do presidente. Boa noite, fique com Deus, fui.